Você é muito bem-vindo nesta manhã para participar conosco desta celebração, deste culto ao Senhor. Apesar que nós estamos vivendo neste mês de outubro, outubro rosa. E Deus me deu uma palavra também para falar para as mulheres. Mas a palavra de Deus, ela é para todos nós. E pensando nesse outubro rosa, nós como mulheres, nós temos que elevar a nossa vida para que ela seja uma bênção. Para que a nossa vida seja intencionalmente uma bênção nas mãos do Senhor. Mulheres que fazem a diferença, mulheres que abençoam, mulheres que têm um valor fundamental na vida da família. E a mulher, ela é a grande construtora dos alicerces da família. Sobretudo na infância dos filhos. E a mulher está aí presente como pessoa fundamental para a estrutura social, seja da igreja, da família ou da sociedade. E nós sabemos, o Senhor Deus, Ele está em processo de transformação em cada uma de nós. Então nós oramos para que o que o Senhor já iniciou em nós, não apenas se complete, mas se expanda. E eu digo amém para isso. Chame Deus para uma parceria. Chame Deus para uma parceria. Nós vamos ler um texto num livro que conta uma história extraordinária. Nós vamos ler alguns versos apenas. Vou procurar colocar em foco aquilo que eu gostaria de dizer nesta manhã. Vamos abrir no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler no primeiro capítulo. Porque o ápice dessa história e todos os seus contextos tem muitas coisas. Mas nós vamos olhar agora alguns versos. Primeiro capítulo, nós vamos ler os versos de 9 a 18 e o verso 20. E depois os 3 últimos versos deste mesmo capítulo. Se você puder, coloque-se em pé para nós fazermos essa leitura. 1 Samuel, primeiro capítulo, versos de 9 a 18 e 20. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua filha não tenha a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus pecados,
Do excesso da minha ansiedade, do meu desgosto e da minha aflição, tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada. Não, e agora o verso 20. 9 a 18 e agora o 20. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. E os 3 últimos versos do mesmo capítulo que nós estamos. 26, 27 e 28. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Amém. Você pode tomar assento. Algumas considerações. A poligamia era culturalmente aceita nesta época. Agora, olhando a vida pessoal de Ana, era marcada pelo desespero de não ter filhos. E a tentação de não ceder às provocações irritantes de Penina. Sabe o que significa Penina? Fértil. Então, Penina era um problema na vida de Ana. E aqui no verso 4, nós temos a leitura de que essa mulher fecunda tinha filhos e filhas, mas esta mulher, ela humilhava e ela provocava Ana, causando-lhe grande dor e tristeza. Mas a história de Ana é tão interessante porque ela é marcada pelo diferente. Ana não tinha filhos. Sara não tinha filhos. Raquel não tinha filhos. Rebeca não tinha filhos. Mas para todas essas histórias que eu acabei de citar, há um Deus abrindo a madre dessas mulheres. E na história de Ana, nós encontramos um Deus que ele havia cerrado a madre de Ana. Você já tinha prestado atenção nisso? Deus havia cerrado a madre de Ana. E Deus, ele abre a madre fazendo mulheres estéreis ser mães. E Diana foi diferente. Ela era estéril. Deus fechou a sua madre. Agora eu pergunto, você sabe por quê? Eu também não. Nem tudo no reino de Deus nós vamos entender. Nem tudo no reino de Deus nós vamos entender. Mas vamos olhar para algo que acontecia na vida dela antes desse filho nascer. Porque o filho que nasceu foi apenas consequência do que vem antes. A Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. E por conta desse contexto de madre cerrada, Eucana, que era o marido de Ana, ele tinha também outra mulher, que chamava-se Penina. E nós sabemos que
era de suma importância ter vários descendentes para dar continuidade ao nome da família. Ana, então, ela era humilhada. E a geografia nos conta que de Ramataim até Siló, que é o lugar onde havia o local da adoração, eles tinham que subir 50 quilômetros até chegar em Siló. Penina irritava tanto Ana, irritava tanto, que ela não conseguia comer. E nos diz o texto que ela apenas chorava. Mas esse não é o ponto central da história de Ana que eu quero fazer a colocação aqui. Não é o choro, não é a dor, não é o sofrimento. É o extraordinário. Porque essa mulher viveu o extraordinário de Deus no meio da sua dor. Em uma situação insuportável, ela buscou somente em Deus, em oração. E a tristeza do seu coração tornou-se a sua oração persistente. E das suas orações e das suas lágrimas nasce um voto. Ana fez um voto a Deus. E que interessante esse voto. Uma mulher desconsolada, uma mulher aflita, mas nos diz a palavra de Deus. Ana orou ao Eterno e fez um voto. Ana fez um voto a Deus. Então, o seu compromisso era com Deus. Ela havia combinado com Deus. Então, não é um voto qualquer. Há até o que eu chamaria de uma solenidade nesse voto. E ela disse assim: eu separarei o filho que me deres. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer. A palavra no original, a que Ana usa aqui, no caso, nós lemos como serva, da tua serva, no original é parceira. E aqui é que está a beleza da mensagem que Deus tem para você e para mim também. Aquela que chama para uma sociedade. Eu vou ler o verso novamente. Quero que você perceba, se muda para você a palavra serva e parceira nesse contexto. E o que ela disse? Ouve a oração e atenta para a aflição desta tua parceira. E ela continua: Senhor, se atentares para a oração dessa tua parceira, e me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor em serviço. Será separado para a santidade. Gente, você sabe o que ela está falando aqui? Eu te chamo para uma parceria. Resolve o meu problema e eu resolvo o teu, Senhor. Resolve o meu problema e eu resolvo o teu, Senhor. Se tu me deres um filho, quem eu tanto preciso e quero, resolvendo essa minha situação, essa minha condição de humilhação, eu resolvo o teu problema. E ela diz:
eu te darei um sacerdote, o meu filho. Ana não está aqui na condição de coitada. Ela é uma sofredora, não coitada. Tem diferença. Agora eu faço a pergunta para você: você sofre? Eu também sofro. Mas o sofrimento precisa nos levar para um relacionamento mais profundo com Deus. Precisa nos levar para uma parceria com Deus. Então, saia do lugar de pedinte, porque Ana não está nesse lugar. Senhor, resolve o meu problema, que eu resolvo o teu. Você tem coragem para dizer isso? Você se compromete com isso? Ana teve essa coragem. O filho que o Senhor me der, vou devolver para o Senhor, para ser o novo líder espiritual. O novo líder espiritual desta nação. Nós lemos no capítulo 3 muitas coisas, e se você quiser mais detalhes, atenha-se a essa leitura deste capítulo, ou destes capítulos que contam toda essa sua história. Mas por que ela fala isso? Porque o povo estava em declínio moral nessa ocasião. Mais de um século. Então, raramente Deus se manifestava. E nós lemos no capítulo 2, verso 26, vamos ler rapidamente. Não é 2, 26. Não, é 3. Não, 2, 26. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Ele foi crescendo diante de Deus e diante dos homens também. E fala assim mais no capítulo 3, antes que a luz do templo se apagasse, Deus falou com Samuel. Então, Ana, ela é extraordinária. Essa mulher é a única na Bíblia relatada que chama Deus para uma aliança. Porque é sempre que Deus chama o ser humano para uma aliança. Deus chamou tantos. Mas Ana chama Deus para uma aliança. E ela oferece o seu filho para um serviço de santidade. Para onde a sua dor está te levando? Para onde a sua dor está te levando? Não é que a gente pare de chorar, não. Não é que os problemas deixem de nos afetar, não. Mas quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Talvez você não tenha tido o esclarecimento que o que você pode desenvolver com o seu Deus é parceria. Quando Deus atender o seu problema, qual é o problema de Deus que você vai resolver? O que o reino de Deus ganha com a sua oração respondida? Uau! Eu sei, é uma pergunta que nos impacta. Mas eu vou repeti-la.
quando Deus responder a sua oração, o que o reino de Deus ganha? Deixe-me explicar uma coisa. Isso aqui não é barganha. Não. É parceria. Vou dar um exemplo. É como no casamento. Na parceria, cada um oferece o que vai fazer bem para o outro, mas também recebe. Deus te chama para um relacionamento mais profundo, mais significativo com Ele. E Ana propõe uma parceria com Deus. Mas olha que interessante, Deus não fala com ela. Mas ela volta para casa com apetite, lembra que ela não comia? Mas ela volta com apetite e, a partir de então, ela fica radiante. Não teve nenhuma manifestação gloriosa de Deus. Por exemplo, nenhum anjo desceu. Não teve nenhuma teofania, isto é, não teve nenhuma aparição, nenhuma revelação. E Deus não fala com Ana. Mas ela fala com Deus. Mas Deus não fala com Ana. Nem sempre você vai ouvir a voz de Deus. Nem sempre. Mas a sua comunhão com Deus vai te levar a entender a resposta dele. Mesmo que ele não se manifeste. Então, Ana sentiu a presença de Deus. Ana não precisava ouvir a voz de Deus. E ela tem o menino Samuel. E Ana dedica a vida do seu filho, tão esperado, ao serviço do Senhor. O seu compromisso era com Deus. Ela havia combinado com Deus que essa seria a sua dádiva. E ela cumpriu a promessa que ela fez. Sabe por quê? Porque ela era parceira também. E ela leva o filho com alegria. Nós só fazemos as coisas quando somos parceiras de Deus. Ela leva com alegria porque ela está levando o filho para o seu parceiro. Ana sabia quem de fato cuidaria do seu filho. Deus. Ela sabia que quem manteria o seu filho no caminho correto seria Deus. E esse menino, ainda pequeno, Deus fala com ele. E ele mesmo diz: fala que o teu servo ouve. Aprendeu com a mãe a se colocar como parceiro de Deus. E Ana cumpriu a sua parte na parceria. E Deus cumpriu a dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus honrou esse ato ousado e decidido de Ana. Deus cumpre a parte dele nas parcerias que ele faz conosco. E Ana levou Samuel, mas levou um louvor também. E Ana orou cantando um cântico de alegria. E o seu cântico
nasceu de um relacionamento íntimo com Deus, que foi desenvolvido em meio à provação. E ela fez uma declaração do caráter e da operação de Deus. E ela fala do movimento da vida. Ela diz que o mesmo Deus que dá vida faz morrer. O mesmo Deus que dá vida faz morrer. E eu estava preparando e estava me lembrando da doutora Estela. Outros ainda estão aqui. Ela não está mais. Mas ela se foi. Mas ela fez diferença na família, fez diferença na igreja, fez diferença na sociedade. Dor e saudades. Houve um homem chamado Nilson Negrão. Foi meu pai. Um maravilhoso pai. Um amado pai, fiel, exemplar. E ensinou-me a viver e amar a Deus. E eu digo assim, ele não me deixou órfã, porque eu sinto mais do que nunca que tenho pai. Mesmo diante da sua partida, há 12 anos atrás. Ele faleceu no dia 13 de outubro e ele completava aniversário sempre no dia 14. Mas por hora ficam as lembranças tão especiais. E a certeza de que tudo valeu a pena. Mas, enfim, é o Deus, o mesmo Deus que dá a vida, é o que faz morrer. E o mesmo Deus que exalta, pode fazer com que você seja rebaixado. As coisas aqui são circunstanciais. Não são duráveis. Não se iluda. E a nossa história, ela pode mudar a qualquer momento. A única coisa que não precisa mudar é a nossa parceria com Deus. E Deus muda a nossa sorte. Deus muda a nossa sorte. Então, que a sua alegria ou a sua tristeza não tire da sua vida o plano de salvação. Ana olhava muito além de seu tempo. Ela estava à frente. E Ana ficou com o seu filho por alguns anos. Talvez uns 3 anos. Mas ela teve tempo de lhe transmitir o seu espírito de reverência e devoção a Deus. E de formar um vínculo profundo com o seu filho. Vocês sabem, um verso da palavra de Deus que eu amo. E esse verso me veio novamente. Porque Deus faz além do que a gente pensa, até imagina. Porque eu creio que Ana não imaginava que Deus lhe daria mais 3 meninos e 2 meninas. Nós vemos isso no verso 21. E o Senhor abençoou Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Ana não imaginava que Deus, de forma abundante, derramaria sobre o seu filho uma porção abundante do Espírito Santo, para que ele fosse o líder espiritual, o líder de guerra e o líder civil daquela nação. Na figura de Samuel se concentraram os 3 poderes.
Esse é o Deus que faz além do que nós imaginamos. Então, ouse entrar em parceria com Deus, para que a sua vida possa ter mais sentido. Eu repito, o filho de Ana foi apenas consequência do relacionamento dela com Deus. E eu gostaria de te convidar a fazer uma parceria com aquele que pode e quer todas as coisas, para que, sobretudo, o reino de Deus cresça. Eu digo isso porque o nosso pedido fica vazio, fica egoísta, quando a gente só quer receber de Deus e não nos colocamos em parceria com Deus. Quando Deus responder a sua oração, o que o reino vai ganhar com isso? Eu vou perguntar novamente. Quando Deus responder a sua oração, o que o reino de Deus vai ganhar com isso? Um último foco que eu quero dar para Ana. Ana não era uma mulher indefesa, nem era uma mulher frágil. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas é daqueles que esperam no Senhor. Desses é a vitória. Então, talvez seja você quem precise mudar o seu posicionamento no relacionamento com Deus. Vamos nos colocar em parceria com Deus? Se a nossa resposta é afirmativa, se a nossa resposta é sim, então eu digo, chame Deus para uma parceria. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. E que Ele possa fazer infinitamente mais na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. O Senhor seja louvado. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Vamos ficar em pé, vamos aplicar, meus irmãos. Talvez, quando ela mencionou parceria, pareceu um pouco estranho. Mas, na verdade, na vida, você faz parceria com tantas coisas, com tantas pessoas. Né? E eu entendi essa mensagem. Quando nós falamos com Deus, nós precisamos fazer não só o propósito, mas também dizer ao Senhor que esse propósito glorifique o teu nome. Amém? Seja lá aquilo que você está pensando. Interessante que na oração de Ana, ela diz assim, que Deus levanta do pó, desde o montouro, e exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra, e assenta-se sobre o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Glória a Deus. Vamos orar? Te louvamos, Pai, te agradecemos. De fato, a vida, a história de Ana é uma história que mostra que nós podemos, sim, pedir ao Senhor, mas com um propósito que glorifique o teu nome, que aquilo que recebermos ou receberemos, Senhor Jesus, será glorificado e será usado para a tua glória, Pai. Assim a minha vida, as nossas vidas em primeiro lugar, Pai, e a vida de todos aqueles irmãos que estão ouvindo e das pessoas, nós colocamos diante do Senhor e dizemos, Pai, usa-nos para a tua glória,
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Você...